Novo coronavírus força extinção de 114 empresas por dia em Minas. Com os duros impactos da crise sanitária sobre a economia, 3.440 empresas foram extintas em Minas Gerais apenas em junho, segundo os indicadores da Junta Comercial do Estado, JUSEMBIC. A mortalidade significa que quase 115 negócios, em média foi de 114,7, fecharam as portas por dia no mês passado, num cenário de retratação observado em torno do Brasil. Pesquisa divulgada na quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, indicou um universo de 1,3 milhões de empresas que encerraram as atividades na primeira quinzena de junho, das quais 522,7 mil debitaram o fechamento aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. A redução das atividades e a extinção de empresas levam ao aumento do desemprego revelado nas filas de trabalhadores que pediram o auxílio emergencial concedido pelo governo. De acordo com o JUSEMB, na comparação com junho do ano passado, 107 empresas deixaram de funcionar em Minas, aumento de 3,4%, tendo em vista que naquele mês de 2019 os registros de baixa foram de 3.033 organizações. Quando analisados os dados relativos ao primeiro semestre, o drama se confirma com a perda de 20.470 negócios, 2.160 a mais do que o verificado, 18.310, entre janeiro e junho de 2019. Nessa base de análise, houve acréscimo de 11,79% no volume de baixas. Os números podem ser ainda maiores, uma vez que muitas empresas encerram as atividades sem que os donos ou contadores deem entrada ao processo de baixa do negócio da junta comercial. É o que alerta Guilherme Almeida, economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo no estado de Minas Gerais. FEComércio, Minas Gerais. A junta comercial libera os dados de empresas extintas daquelas empresários que baixaram as portas e formalizaram esse fechamento. Então a gente tem um gap daquelas empresas que encerraram suas operações e não dão baixa. Esse número não somente esse ano pode estar um pouco subestimado, afirma. Outro fator que prejudica o comércio, além do isolamento social, medida considerada essencial no combate à Covid-19, segundo especialista na área da saúde, é a mudança de perfil do consumidor. Neste momento de pandemia, muitas famílias optam por comprar somente gêneros de primeira necessidade, como medicamentos e alimentos, além de priorizar o pagamento de contas de luz, aluguel e outros serviços públicos. A gente avalia, por exemplo, uma empresa do setor do comércio e o varejista, estabelecimento de vestiário que aqui em Belo Horizonte está há mais de 100 dias. Fechados, por exemplo, são os maiores segmentos empregadores de mão de obra do comércio e com essa situação de impossibilidade de operar, de mudanças no comportamento dos consumidores e das famílias que ou estão em isolamento social ou estão circulam menos nas ruas e estão menos propensas às compras por impulso, avalia o economista do FEComércio Minas Gerais. Entre os segmentos mais prejudicados, segundo ele, estão os ramos de vestuário, eletrônico e imóveis. A pesquisa do IBGE mostra que mais de 522 mil empresas que encerraram as atividades sobre os impactos do novo coronavírus, 518,4 mil, ou seja, 99,2% delas eram de pequeno porte, com até 49 funcionários. São negócios que já lutavam para sobreviver antes da Covid-19
e que não resistiram à crise. O panorama não é diferente em Minas e na capital. Se a gente pegar as características dessas empresas aqui na Bahia, 98% das empresas do comércio são micro e pequeno, que já operavam antes mesmo da pandemia com fluxo de caixa apertado. Com o baixo poder de barganha junto ao fornecedor, ou seja, elas não tinham tanta perspectiva de continuar a desenvolver suas atividades, diz o economista Guilherme Almeida. Desemprego. A diferença de 407 empresas fechadas a mais no primeiro semestre desse ano em Minas, frente a 2019, representa empregos que desaparecem. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, apuram até maio, Minas perdeu 111.555 empregos em carteira assinada neste ano. Houve 101.794 admissões contra 713.349 desligamentos, sobretudo em abril, quando a pandemia entrou em primeiro mês. Naquele período, 92.335 postos formais de trabalho foram fechados. São mais de 100 mil empregos perdidos em Minas Gerais. Muito por conta da pandemia, tivemos esse banquete nas empresas. Mesmo aquele que continua a operar nos diversos municípios do estado, a Receita tende a sentir esse impacto muito por causa do período de incerteza e mudanças, como o comportamento do consumidor, desemprego, achatamento da renda, baixa confiança, que são os pilares da decisão de consumo, destaca economista do FEComércio Minas Gerais. 853 municípios de Minas, Belo Horizonte liderou o triste saldo negativo de empregos formais, com 35.613 postos de trabalho fechado. Foram 130.093 demissões e 165.706 desligamentos. As demissões ocorreram em maior escala, assim como em total do estado desse mês em abril, quando 21.865 pessoas perderam o emprego formal. Esse número tende a crescer quando considerado o mercado informal de trabalho. O economista Guilherme Almeida reconhece a importância do isolamento social para conter a pandemia, mas defende o que chama de equilíbrio entre a questão sanitária e a economia para não haver outro problema social, uma vez que muitas famílias perdem renda para arcar com compromissos fundamentais, como o aluguel. Além do diálogo com o município, o economista também prega maior conscientização da população para evitar aglomeração, higienização as mãos e usar máscara de proteção. Fica em casa, mas você passa fome. É que muitos sem vergonhas querem. A grande questão é que Bahia vem nesse isolamento social que, se por um lado é necessário o movimento para a saúde da população para manter sob as regras da Secretaria da Saúde, mas existe esse outro lado, que é o lado econômico. Acabamos gerando desemprego, achatamento de renda, afirma ele, prega ponderação. Retratação, 13,4%. Foi quanto cresceu o número de empresas que fecharam as portas em relação a junho de 2019. 20.470 é o universo de negócios que foram extintos no primeiro semestre. 11,79 foi o aumento dos processos de baixa de empresas em Minas em frente a junho. Auxílio emergencial. O governo federal desistiu de fracionar o pagamento das duas parcelas adicionadas do auxílio emergencial nos meses de agosto e setembro. Os mais de 65 milhões de beneficiados do programa de renda criado durante a pandemia de Covid-19 receberão mais de 2 pagamentos integrados de R$ 600, conforme o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania. Eles continuarão recebendo os valores primeiro em contas digitais para só depois conseguirem casar os recursos conforme o cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal, evitando aglomerações nas agências. A maioria só conseguirá sacar o dinheiro de setembro e outubro, mas poderá fazer pagamento de transferência antes disso por meio de uma conta digital. Pessoal, o
o que muitos políticos querem não é prosperidade financeira. É pobreza. A pobreza é que muitos políticos querem. O que os políticos querem? É isso, ó. Eu já vou mostrar aqui o que muitos políticos safados sem vergonhas querem, ó. É isso, ó. Oi, pessoal. É isso que muitos políticos querem. Fome. Opa. Fome do Brasil. População faz fila em busca de comida. Enquanto a fila da fome não para de crescer, o maior centro atacadista da América Latina se tornou um ponto de referência a pessoas com dificuldades para comprar comida. Tá vendo o que os políticos querem? Famílias perdem renda e improvisam barracos em terrenos abandonados em São Paulo. Com a crise provocada pela pandemia de coronavírus, muitas pessoas perderam o emprego e ficaram sem renda até para pagar o aluguel nas comunidades onde viviam. Quase 500 famílias precisaram levantar barraco em terreno abandonado em São Paulo, onde convivem com a falta de condição de higiene, a fome e o medo. O que muitos políticos querem não é prosperidade. É pobreza. Pobreza. É isso que muitos políticos querem. Drama de colocar comida na mesa. Quarentena ameaça as famílias mais pobres. O drama do coronavírus é real e está pegando em cheio as famílias mais pobres. A quarentena é importante para evitar o colapso do sistema de saúde, mas daí quem mais precisa está sofrendo até para colocar comida da mesa. Ó, mesmo criando matéria de que coronavírus está criando pobreza, é a favor do isolamento social. Olha, pessoal. Pessoas sem vergonhas, infelizmente, tem. Muitos políticos não querem prosperidade. Muitos políticos querem pobreza. Pobreza. Homem desmaia na fila da fome em Paraisópolis. Brasil urgente. Moradores lotam fila de doações de marmita em Paraisópolis, comunidades da zona sul de São Paulo. Um homem desmaiou de fome enquanto agradava. Doações caem no pior momento da pandemia e a organização pede ajuda. Com o agravamento da pandemia de Covid-19, a Organização Social de São Paulo tem enfrentado cada vez mais dificuldade para manter suas atividades e, mais importante, continuar auxiliando centenas de famílias que enfrentam, além da pandemia, o desemprego e a fome. O que muitos políticos querem não é prosperidade, é a pobreza. Entenda isso.